Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 22 de março. E você vai ver nessa edição do Jornal Toda Hora que o Brasil recebe primeiras vacinas do consórcio COVAX. Lote com mais de 1 milhão de doses do imunizante da AstraZeneca chegou no domingo. Saúde do Paraguai entra em colapso com 100% dos leitos de UTIs ocupados. E ainda México reforça a fronteira com os Estados Unidos para evitar imigração ilegal. E olha só, os ministros da Saúde e das Relações Exteriores receberam em São Paulo, neste domingo, cerca de 1 milhão de doses do mecanismo COVAX das Nações Unidas. O governo tenta acelerar a campanha de imunização. As imagens do carregamento sendo recebido em um aeroporto de São Paulo foram divulgadas pelo Ministério da Saúde. Outro lote de cerca de 1,9 milhão de doses é esperado no final do mês. A pasta, ainda comandada pelo general da Ativa, Eduardo Pazuello, anunciou no domingo a suspensão da exigência de que autoridades locais reservem metade das vacinas para a segunda dose. A medida busca acelerar a campanha de imunização, que caminha lentamente no Brasil enquanto os casos aumentam. O Ministério da Saúde declarou que recebeu de fornecedores garantias de que chegariam vacinas suficientes para assegurar que todos recebessem a segunda dose dentro do prazo. O presidente Jair Bolsonaro enfrenta uma pressão crescente para acelerar a vacinação e controlar a pandemia, que já deixou 293 mil mortos no Brasil. E o governo federal assinou contratos com as farmacêuticas Janssen e Pfizer para a entrega de mais de 138 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, 100 milhões serão da Pfizer, com previsão de chegada já neste segundo trimestre. E o outro lote de 38 milhões deve desembarcar no Brasil entre julho e dezembro. O ministro Eduardo Pazuello, que está de saída da pasta, já havia dito que o governo estava em vias de assinar os acordos. Até o momento, as vacinas com registro definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para aplicação na população, são as da Pfizer e a da AstraZeneca Oxford. As da Janssen ainda não têm nem autorização para uso emergencial. A Coronavac, aplicada em massa no país, tem autorização apenas emergencial. Tanto as vacinas da Pfizer quanto as da Janssen já foram aprovadas pela Organização Mundial de Saúde para uso emergencial. A última, do grupo Johnson & Johnson, é a única no mundo que requer apenas uma dose para a imunização total. O Ministério da Saúde informou que ainda negocia a compra de 13 milhões de doses da vacina da Moderna, além de outras 10 milhões de doses da Sputnik V. Vale lembrar que o Brasil integra o COVAX Facility, consórcio coordenado pela OMS para a distribuição de vacinas. O país deve receber 42 milhões de doses, sendo o primeiro milhão previsto para chegar neste fim de semana. E olha só, o Brasil registrou mais 1.290 mortes por Covid em 24 horas. Com isso, o total de óbitos já ultrapassou as 294 mil. Esse foi o fim de semana mais letal da pandemia, com mais de 3.700 mortes por causa da doença. Agora, o Brasil tem um total de 11.998.000 casos de Covid-19. O Ministério da Saúde também contabilizou 10.449.000 recuperados. E depois da implementação de medidas para frear novas infecções de Covid-19, as praias da Zona Sul do Rio de Janeiro permaneceram vazias neste fim de semana. Mesmo durante a pandemia, houve aglomerações na orla da cidade. O Rio de Janeiro tenta prevenir o que parece ser inevitável. Na sexta-feira, 95% dos leitos de terapia intensiva estavam ocupados. E o prefeito Eduardo Paes classificou a situação como muito crítica. O Brasil vive o pior momento da pandemia, com hospitais lotados de norte a sul e uma campanha de vacinação ainda em estágio inicial. As medidas adotadas por governadores e prefeitos não têm sido suficientes para controlar o aumento das infecções. A cidade do Rio de Janeiro tem quase 20 mil mortes por Covid-19 e já passou de 215 mil casos confirmados.
Em meio à crise de Covid-19 no país, com estados e municípios tentando conter o avanço da doença, algumas decisões acabam dividindo opiniões. É o caso de uma medida tomada pelo prefeito de Criciúma, no estado de Santa Catarina. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, do PSDB, publicou um decreto essa semana que libera os servidores públicos municipais do serviço em razão da pandemia da Covid-19, mas sem remuneração. De tanto as pessoas perguntarem para mim, eu tenho dito, tá bom, vocês vão ter lockdown, ok? Estou assinando agora aqui o decreto do lockdown no Paço Municipal. O Wagner passa aqui para mim o número do decreto, é o decreto 539, já está sendo publicado agora nesse momento. Então, lockdown na Prefeitura de Criciúma. Lembrando só um detalhe, lockdown sem remuneração, não remunerada. Não quer vir trabalhar? Não tem problema. Quer se cuidar? Ótimo, vai ficar em casa, mas não vai receber salário. É assim mesmo, porque é muito fácil pedir lockdown, quando a geladeira está cheia e o salário está garantido. Então, estou decretando lockdown na Prefeitura, voluntário, facultativo. Quer lockdown? Vai ter lockdown, só não vai ter salário. O vídeo viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões. E quem demonstrou total insatisfação foi o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que também usou as redes sociais para expor sua indignação pelo decreto. O servidor público da cidade de Criciúma não pediu para ficar em casa, não pediu lockdown. Está apenas pedindo para que aqueles do grupo de risco possam ficar em trabalho remoto. Não vamos desviar o foco. Nós precisamos cobrar do poder público aquilo que é de sua responsabilidade. E o decreto do prefeito é irresponsável, porque se hoje todos os servidores resolvessem pedir através do decreto para ficar em casa 15 dias, mesmo passando dificuldade, porque a geladeira não está cheia não, nem a inflação tiveram, e a caristia está para todo mundo, também para o servidor público. Mas se estes pedissem para ficar em casa sem salário e deixassem de ir atender, como ficaria a saúde de Criciúma se 10 médicos, se 10 enfermeiros, se 10 técnicos, se o pessoal da diretoria de trânsito pedisse para ficar em casa? De acordo com a publicação, aqueles que quiserem fazer o resguardo da sua saúde podem ficar em casa pelo período do estado de calamidade pública decretada pelo governo do estado de Santa Catarina, mas não haverá pagamento de salário no final do mês. Todos os serviços da prefeitura seguem normalmente. E mudando de assunto, o auxílio emergencial deste ano apresenta regras mais rigorosas. Devem ser beneficiadas mais de 45 milhões e meio de pessoas que foram cadastradas no ano passado. O auxílio emergencial não vai abrir novo cadastro para quem ficou de fora do programa em 2020. Devem ser beneficiadas 45 milhões e 600 mil pessoas que já estavam no cadastro único pelo aplicativo da Caixa ou Bolsa Família. As 4 parcelas do benefício começam a ser pagas em abril e os valores variam entre R$ 150 e R$ 375 reais. Nessa nova rodada, a maior parte do público do auxílio emergencial, ou 43% dos beneficiários, que corresponde a 20 milhões de famílias, deve receber a menor cota do benefício, de R$ 150 reais. Outras 16 milhões e 700 mil famílias têm mais de um integrante e vão receber cotas de R$ 250 reais. Já a maior cota, de R$ 375 reais, deve ser paga a cerca de 9 milhões e 300 mil mulheres, que são as únicas provedoras de suas famílias. O benefício de 2021 vai ser pago somente a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, R$ 550 reais, e renda mensal total de até 3 salários mínimos, R$ 3.300 reais. Também podem receber o pagamento os trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais e contribuinte individual da Previdência Social. O calendário com as datas de pagamento ainda deve ser divulgado pelo Ministério da Cidadania, responsável pela gestão do benefício, e pela Caixa. O grupo do Bolsa Família começa a receber no dia 16 de abril, de acordo com o cronograma do programa. Os benefícios do imunizante anti-Covid da AstraZeneca superam seus riscos.
A conclusão do Comitê Consultivo da Organização Mundial da Saúde foi anunciada pelo diretor-geral da OMS. Novo apoio para a vacina anti-Covid da AstraZeneca. Nesta sexta-feira, especialistas da Organização Mundial da Saúde concluíram que os benefícios do imunizante superam seus riscos. A informação foi confirmada pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, durante uma coletiva de imprensa. O comitê concluiu que os dados disponíveis não sugerem nenhum aumento global nas condições de coagulação após a administração da vacina Oxford-AstraZeneca. Como resultado, o comitê indicou que os benefícios da vacina AstraZeneca superam seus riscos, com um enorme potencial de prevenção de infecções e mortes por Covid-19. Em um comunicado, o Comitê Consultivo da OMS sobre Segurança de Vacinas disse que o imunizante continua a ter um perfil de risco-benefício positivo, com enorme potencial para prevenir infecções e reduzir as mortes em todo o mundo. Os especialistas ainda observaram que trombose e embolia ocorrem naturalmente e não são incomuns, além de também acontecerem devido ao coronavírus. O comitê reconheceu que casos raros de trombose cerebral foram detectados na Europa depois que pacientes receberam a vacina da AstraZeneca, mas não foi provado que tenham sido causados pela vacinação. Na quinta-feira, a Agência Europeia de Medicamentos classificou o imunizante como seguro e eficaz. As autoridades de saúde europeias detectaram 18 casos de trombose cerebral entre mais de 20 milhões de pessoas que receberam doses da AstraZeneca e uma relação causal ainda não foi estabelecida. O Ministério da Saúde do Paraguai informou que o país atingiu 100% de ocupação de leitos de terapia intensiva. O país chegou a ser considerado exemplo na condução da pandemia, mas viu o número de casos e mortes aumentarem nas últimas semanas. No sábado, 42 leitos hospitalares foram habilitados, dos quais 30 foram ocupados imediatamente. Autoridades estudam estender o atendimento médico a quartéis para aumentar a quantidade de postos de atendimento. As Forças Armadas e o Ministério da Defesa devem trabalhar em cooperação com o Ministério da Saúde. O país já registrou quase 200 mil casos de Covid-19 e 3.695 mortes para uma população de 7 milhões de pessoas. O Paraguai, que já chegou a ser considerado exemplo de condução da pandemia na América Latina, tem visto um descontrole nas infecções nas últimas semanas. O agravamento da pandemia gerou uma crise política e protestos nas ruas contra o governo de Mário Abdo Benítez, que teve até um pedido de impeachment protocolado, mas rejeitado no Congresso. E veja a seguir, México reforça a fronteira com os Estados Unidos para evitar imigração ilegal. E ainda a NASA conclui mais um teste com o foguete que deverá levar o homem de volta à Lua. Nós voltamos em instantes. Até já! Nós estamos de volta, 8h49 e olha só, nessa primeira semana de outono deve ter temporais em boa parte do país. Vamos ver como fica a previsão do tempo hoje para todo o Brasil? Acompanhe. A primeira segunda-feira de outono será marcado por vários temporais em grande parte do país por causa da circulação de ventos em vários níveis da atmosfera. Os temporais serão frequentes no Rio Grande do Sul, no leste catarinense e em grande parte do Amazonas, Acre e Rondônia, assim como no litoral do estado do Pará. A expectativa é para pancadas de chuva entre a tarde e a noite na maioria das outras áreas do país, inclusive nas capitais Goiânia e Brasília, mas o tempo segue firme na Grande São Paulo, em grande parte de Minas, no Rio de Janeiro e também sobre a Grande Vitória. A expectativa é de tempo instável, principalmente pela manhã, na região de Salvador, no norte do Tocantins e também no norte de Mato Grosso. Em praticamente todos os estados da costa leste do Nordeste, inclusive em Pernambuco, Rio Grande do Norte e também na região do Ceará, chove apenas
apenas de forma passageira. A mínima prevista nesta segunda-feira é de 23 graus em Cuiabá e o dia começa com 19 graus em São Paulo. Máxima prevista de 28 graus em Brasília, faz 35 graus no Rio de Janeiro e 30 graus em Curitiba. E em mais destaques internacionais, autoridades mexicanas reforçaram o controle na fronteira sul do país para impedir a passagem de menores que tentam chegar sozinhos aos Estados Unidos. Esses jovens muitas vezes são usados por organizações criminosas. O Instituto Nacional de Imigração informou que identificou 4.180 menores centro-americanos que viajavam de maneira irregular no território mexicano desde janeiro. O governo afirmou que busca garantir os direitos e a integridade dos menores que muitas vezes são usados por organizações criminosas. As operações se somam às restrições nas fronteiras anunciadas na sexta-feira, que vão durar até 21 de abril para conter a propagação da Covid-19. As medidas limitam o trânsito terrestre não essencial. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o México anunciou este tipo de operação na fronteira sul, vigiada desde 2019 pela Guarda Nacional para conter as caravanas de imigrantes com destino aos Estados Unidos. O fluxo de imigrantes sem documentação que tentam chegar à fronteira norte do México aumentou desde o início do governo de Joe Biden, que vem acabando com parte das políticas migratórias implementadas pelo antecessor Donald Trump. E a costa leste da Austrália sofre com chuvas torrenciais e enchentes que provocaram a evacuação de milhares de pessoas. É possível que o cronograma de vacinação seja atrasado. Milhares de pessoas foram obrigadas a evacuar os subúrbios de Sydney neste domingo, enquanto a costa leste da Austrália é atingida por chuvas recordes e inundações. Serviços de emergência emitiram ordens de evacuação para várias áreas baixas no noroeste da cidade, um dia depois de alertas sobre enchentes com potencial risco de vida no estado de New South Wales. A população já começou a se reunir em centros de evacuação em cidades ao norte de Sydney. Chuvas torrenciais atingiram uma vasta região costeira já encharcada por um verão excepcionalmente úmido. Um deslocamento das tempestades ao longo da costa é previsto e as chuvas devem continuar até quinta-feira. Mais de 1.000 pedidos de ajuda foram registrados pelos serviços de emergência e cerca de 100 resgates em inundações aconteceram durante a noite de sábado e a madrugada de domingo. É possível que a chuva e as enchentes atrasem a administração das vacinas contra a Covid-19 na região. Um vulcão entrou em erupção na Islândia, perto da capital Reykjavik, enquanto uma nuvem vermelha iluminava o céu e era estabelecida uma zona de exclusão aérea. Foi estabelecida uma zona de exclusão aérea no local onde ocorre o fenômeno. O sistema vulcânico de Krýsuvík fica ao sul da montanha Fagradalsfjall, no sudeste da Islândia. A agência meteorológica recebeu a primeira notificação às 18 horas e 41 minutos pelo horário de Brasília. O aeroporto internacional islandês de Keflavik e o pequeno porto pesqueiro Grindavik ficam a poucos quilômetros de distância, mas a região é desabitada e não se prevê que a erupção represente um perigo. A gigante petrolífera saudita anunciou uma queda de mais de 40% no lucro líquido da empresa em 2020. A situação pressiona as finanças públicas da Arábia Saudita e coloca dúvidas nos projetos de diversificação da economia. A informação foi divulgada em um comunicado que detalhou a queda de lucro líquido de 88,2 bilhões de dólares em 2019 para 49 bilhões no ano passado. A Arábia Saudita, maior exportador mundial de petróleo bruto, foi atingida em 2020 por preços baixos e cortes bruscos na produção. Apesar disso, a empresa considerou que demonstrou grande resiliência financeira num dos períodos mais difíceis para o setor. A Aramco, considerada a galinha dos ovos de ouro da Arábia Saudita, vem apresentando queda consecutiva nos lucros desde que começou a divulgar resultados em 2019. A situação pressiona as finanças públicas, já que o país empreendeu ambiciosos projetos de bilhões de dólares para diversificar uma economia dependente do petróleo. E olha só essa história. 3 migrantes foram resgatados por autoridades turcas com as mãos atadas e sem coletes salva-vidas. Autoridades do país acusaram os guarda-costas gregos de terem roubado, algemado e lançado 7 pessoas ao mar. Autoridades turcas acusaram nesta sexta-feira guarda-costas gregos de terem atentado contra migrantes perto da ilha de Chios após uma viagem que começou na Turquia. O Ministério Turco do Interior disse que 7 migrantes tiveram pertences roubados e foram algemados antes de serem jogados ao mar sem colete salva-vidas ou barco de resgate.
3 corpos foram recuperados, 3 pessoas foram resgatadas e as tarefas de busca continuam para encontrar o último desaparecido no Mar Egeu. O grupo afirmou ter sido detido pelos guarda-costas gregos na quinta-feira. Os sobreviventes foram encaminhados para um hospital, onde se recuperam do episódio. Esta não é a primeira vez que guarda-costas gregos são acusados deste tipo de prática, mas as autoridades de Atenas sempre negaram as acusações. O Mar Egeu é uma das principais rotas usadas pelos migrantes para entrar clandestinamente na Europa. E para encerrar, a NASA concluiu mais um teste com o foguete Artemis, que deverá levar o homem de volta à Lua no prazo de 3 anos. Teste de fogo e calor do núcleo do foguete do Sistema de Lançamento Espacial, que teve duração de 8 minutos, com o objetivo de simular um lançamento e disparar os motores, enquanto o veículo estava ancorado em uma torre no Centro Espacial Stennis, no estado norte-americano do Mississippi. Os 4 motores RS-25 rugiram e se acenderam pelo tempo de duração do teste e preencheram os arredores e o céu com nuvens de fumaça branca. A agência pretende levar astronautas à Lua até 2024, mas o programa está 3 anos atrasado e com orçamento estourado em quase 3 bilhões de dólares. O último homem a pisar na Lua foi Eugene Cernan, em dezembro de 1972. E essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 10 da manhã. Ótimo início de semana para você.